Olá, irmãos do Senhor, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Escritura Aprovada. Espero que todos vocês estejam bem. Irmãos, é com grande alegria que eu venho anunciar, né, que eu estou fazendo um vídeo novamente para vocês, né? Isso já é um momento de muita alegria. Passei por um momento na minha vida que foi um pouco complicado, né? Não vou ser mentiroso para os irmãos. É, Esse vídeo não vai ter edição, tá, pessoal? Esse vídeo é mais para... Eu vou trazer um estudo aqui para vocês, mas eu também queria falar algumas coisas aqui na introdução. O canal ele ficou cerca de 5, 6 meses parado. É, Isso foi, eu digo, com muita tristeza, porque eu participei, né? Fiz lives com o irmão Edilson, né? No canal Salvando uma Grande Geração, mas eu acabei não produzindo vídeos aqui para vocês no canal também, né? E essa semana que eu tive recentemente, Deus ele me desafiou, né? Deus ele me desafiou. E Deus disse para mim para eu retornar com o meu ministério, né? Porque, irmãos, esse canal para mim não é apenas só um lugar onde eu posto meus estudos, aonde eu pego, faço os meus estudos da Bíblia e trago o conteúdo para vocês. Não. Esse canal para mim simboliza também o meu relacionamento que eu tenho com Deus, no quesito de levar a palavra para as pessoas e eu ser verdadeiro com ele. Por que eu disse tudo isso no começo do vídeo sem dar nenhum contexto? Porque, irmãos, de fato, eu passei por momentos na minha vida que eu me questionei. Eu disse para mim mesmo assim, Gustavo, você está tendo atitudes realmente de um servo de Deus ou você está deixando a palavra para lá? Legal, você está orando, você está fazendo as coisas tudo que devem ser feitas, só que no momento de você levar o evangelho para as pessoas, no momento de você dedicar horas do seu tempo livre para levar o meu evangelho como primícias, por que você não está fazendo isso? Deus me fez esse questionamento em formato de desafio. Como ele fez isso? Me botando à prova, irmãos. Eu não vou falar das provas aqui para vocês nesse vídeo, mas essas provas foram muito desafiadoras. Deus ele realmente provou a minha fé. Fez, eu vou utilizar uma análepse, tá? Ele foi uma prova muito parecida com a que Elias teve quando ele estava se questionando sobre sua vida. Porque, irmãos, eu passei assim por momentos que eu não vou ser mentiroso para vocês. Eu estava me auto-questionando, dizendo se eu ainda poderia continuar com o canal. Se eu realmente poderia continuar a levar o evangelho como eu levava em 2020, 2021, que foi o auge do canal, né, onde eu postei mais estudos. E Deus ele disse para mim que eu poderia sim, mas eu teria que me entregar de todo o coração. E uma coisa que eu até estava conversando com um irmão querido, né, que eu vou compartilhar aqui no vídeo com vocês, é o seguinte, irmãos. Quando a gente está no Evangelho, isso é a primeira lição que eu quero passar nesse vídeo. Quando a gente está realmente no Evangelho, a gente não pode trilhar dois caminhos. É que nem Cristo já falou, né? Todos que quiserem carregar, servirem a mim e serem primícias para o meu reino, terão que carregar a sua cruz e me seguir, né? Então, em cima disso, irmãos, o que eu digo para vocês, não adianta, não existe um segundo caminho. Não existe uma ambiguidade, irmãos, aonde nós podemos dizer para Deus assim, ó Deus, eu vou te servir aqui só uns 2 dias, 3 dias, e o resto eu vou viver para mim mesmo. Não. Quando nós aceitamos a Cristo, irmãos, nós temos que tomar uma escolha. Eu vou desistir da minha vida carnal, eu vou desistir da minha vida não espiritual, para viver uma vida completamente espiritual e completamente determinada ao reino de Deus. Irmãos, essa é uma das escolhas mais difíceis que você pode fazer na sua vida. Muitas pessoas acham que essa escolha é tranquila. Ah, eu vou fazer isso e vai dar tudo certo. Não, irmãos. Você vai passar por momentos onde você talvez erre muito. Eu passei por isso, irmãos. O processo de você ter uma, uma restauração
porque às vezes às vezes a gente se desvia, ela pode acontecer de uma forma muito difícil. E eu estava passando por isso, irmãos. Não sei se os irmãos sabem, mas eu estou cursando uma faculdade. Eu estou no meu 5º semestre de ciência da computação. Me tornei um programador. Hoje eu tenho um bom emprego, hoje eu tenho as minhas coisas, eu me esforcei, eu conquistei. Mas agora eu digo uma coisa para vocês: a gente vai estudar isso no vídeo de hoje. Você conquistou, você lutou, você deu o seu melhor e fez tudo para o reino de Deus. Valeu a pena alguma coisa nos quesitos de. Calma aí. Como eu estava falando antes, né, irmãos? Acabou dando um problema na minha tela, eu tive que pausar o vídeo. Eu conquistei as coisas, eu consegui ir à frente no reino de Deus. Mas será que tudo isso valeu a pena? Será que tudo isso eu fiz afincado no Senhor? Será que realmente, quando eu estava fazendo essas coisas, eu não me esqueci de Deus? Eu não estava vivendo uma vida realmente de um evangelista, de um apóstolo, de um discípulo? Será que eu estava sendo estas coisas em todos os lugares aonde eu estava passando? Então, é esse questionamento que eu quero fazer para vocês, irmãos. Esse é o nosso estudo hoje. Eu dei toda essa introdução, irmãos, para a gente contextualizar e entrar dentro desse estudo e a gente realmente perceber, irmãos, massificar esse conteúdo de forma que vocês realmente entendam a preciosidade dessa palavra. Irmãos, nunca deixe Deus em segundo lugar. Eu já cometi esse erro, irmãos. O caminho é ladeira e destruição. A partir do momento que você começa a confiar apenas na força do seu próprio braço, você começa a perceber que o evangelho de fato, ele é tudo em todas as coisas, que nem fala em Efésios capítulo 1, versículo 10. O propósito de Cristo, fazer convergir nele todas as coisas. Jogando num contexto atual, será que é possível fazer tudo ser convergido em Cristo? Na nossa vida dá. Na nossa vida dá, irmãos. E eu quero falar muito a respeito disso com vocês aqui nesse canal. Eu vou voltar, irmãos, com os estudos. Para mim, eu vou voltar a gravar todo dia. Porque, irmãos, para mim eu tenho um compromisso com vocês. Tá? E a minha obrigação é eu passar o evangelho corretamente, que nem Deus me ensinou, para cada um de vocês. E se tiver repreensões e críticas, ter um ajuntamento de irmãos e conversar mediante a palavra e entender os pontos que precisam ser alinhados. Então, para mim, isso é evangelho. Tá, irmãos? Então, vamos entrar logo aqui no estudo. Eu quero mostrar para vocês esse estudo maravilhoso que Deus tem mostrado para nós aqui até o momento. Deuteronômio capítulo 8, versículo 1. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais. Aqui a gente já tem a lição principal desse vídeo. É um resumo, tá, irmãos? Irmãos, muitas pessoas chegam em mim e me perguntam: Gustavo, qual é o propósito da vida? Gustavo, eu estou vivendo e eu não entendo o propósito da vida, eu não entendo o contexto do evangelho ser aplicado nesse mundo, isso ser envolvido comigo. Por que eu existo? Irmãos, essa é uma pergunta que eu acho que 98% das pessoas fazem. E eu vou te ensinar agora. É minha obrigação eu te instruir na forma correta e precisa esse contexto. Quando Deus nos criou, irmãos, de antemão, ele já viu as nossas obras. Só que um detalhe, muitas pessoas erram nisso. Deus ele não afetou através da sua onisciência o destino de ninguém. Ele apenas viu e se afiliou com aquela pessoa através das suas obras que ela faria, Deus vendo ela antes, entendendo as intenções do coração daquela pessoa antes mesmo daquilo acontecer. Vamos dar o contexto de Esaú e de Jacó, irmãos. Olha só como uma coisa liga a outra. Quando Deus ele disse que amou a Jacó, quando eles nasceram, eu amei a Jacó, porém aborreci Esaú, naquele contexto, Deus ele já tinha visto todo o contexto pela qual estava rondando todos aqueles pontos e disse, ó,
Jacó, ele fez isso, isso e isso. Esaú fez isso, isso e isso. Esaú trocou a primogenitura dele, que para Deus é considerado algo mediante muito importante no contexto da época, que Deus ele estipulou, né, o contexto dos pais e dos filhos, trocou a primogenitura dele, que era uma bênção que Deus deu para ele, por um prato de lentilhas, porque ele estava com fome. Irmãos, olha a mente de uma pessoa que tem um tipo de atitude como essa. Irmãos, é só a gente utilizar a razão mediante aos fatos. Esaú, ele tinha um coração mau, era caçador, era predador. Se a gente entra no contexto aqui nas Sagradas Escrituras, falando a respeito de Esaú, a gente realmente entende o porquê Deus escolheu Jacó e aborreceu Esaú. Eu não preciso entrar nos detalhes. As obras dos dois, que nem Cristo ele falou. Você quer avaliar uma pessoa, quer verificar se uma pessoa ela tem bom testemunho ou não, e se ela é de Cristo ou não, isso também é válido para isso. Olhai para os frutos dela. Olhai para as obras dela, olhai para o íntimo dela que ela expõe mediante ao mundo, que não é secreto. Se você tem uma pessoa A e uma pessoa B, a pessoa A, ela vai para a balada, é uma pessoa que tem más obras, e mesmo assim ela conheceu a Cristo e se apostatou, você acha que uma pessoa dessa, Deus ele vai querer dar chance sim. Eu não digo que Deus ele não vai dar chance, mas se a pessoa continuar se afundando, será que Deus ele não vai se entristecer com essa pessoa, se aborrecer com essa pessoa? Vai, irmãos. E é perigoso, irmãos, acontecer coisas muito ruins com essa pessoa se ela não se arrepender. Já a pessoa B, por exemplo, é uma pessoa digna, ela tem bom testemunho, é uma pessoa segundo o coração de Deus. É claro, irmãos, que Deus ele vai olhar para essa pessoa e vai utilizar a vida dessa pessoa para chamar a atenção daquelas pessoas que estão no erro. Acabei de falar para vocês o propósito do evangelho. E Gustavo, aonde isso se aplica a mim? Se você tem o mesmo conceito de pessoa B na sua vida, você pode abençoar muitas nações da terra. Você pode fazer com que muitas pessoas no mundo inteiro, através de um meio de canal ou um meio de transmissão que você, N, queira utilizar, chamar pessoas para Cristo e mostrar a verdade para elas. Esse vídeo, irmãos, ele está com um contexto geral, tá? Eu não estou afunilando ele em um nicho específico. Mas uma coisa eu digo para vocês. Se você está questionando do seu ministério, meu irmão, como eu estava há 2 dias atrás, saiba que Deus, a partir do momento que você faz uma oração e faz um pedido para Ele a respeito disso, Deus ele vai encaminhar as pessoas certas e vai dizer para você que o seu ministério ainda está vivo. Só que você tem que tomar atitudes, você tem que tomar decisões. O evangelho ele tem que ser prioridade. Eu vou falar a respeito disso nesse vídeo também. Tá bom, irmãos? Então, qual é o nosso propósito de vida nessa terra? Abençoar muitas nações da terra, restaurar a terra como era no seu padrão e fazer com que todas as coisas se convirtam em Cristo já hoje, mesmo a gente já sabendo que a plenitude, o massificar, a plena concretização disso vai se acontecer apenas quando Cristo voltar. Mas isso não nos impede hoje de ser ferramentas e levar o evangelho para as pessoas em todo o mundo. Mas, Gustavo, isso não é o suficiente. Para mim, esse contexto do que, do porquê a gente existe, do porquê a gente vive nesse mundo, ainda isso não é o suficiente. Então, eu digo uma coisa para você, meu querido Leonardo, irmão. Lá no Gênesis, quando Deus ele fundou a terra, nos 7 dias de criação, por que ele deu a ordem para o homem de se multiplicar? Claramente, para que a terra se enchesse de homens. Legal, bacana. Mas se o homem ele fosse se multiplicando, vivendo, e simplesmente vivesse, será que o homem ele não precisaria do conhecimento?
Será que o homem ele não precisaria da sabedoria? Precisaria sim. Ah, Gustavo, mas os homens no Jardim do Éden, no momento que Deus criou todas as coisas, nos 7 dias da criação, naquele momento o homem ele não tinha conhecimento do bem e do mal. Sim, de fato, o homem não tinha conhecimento do bem e do mal, mas ele tinha um cérebro. A partir do momento que o ser humano ele consegue raciocinar, utilizar os conceitos de racionalidade, ele é capaz de pensar, e ele sendo capaz de pensar, ele pode ter um entendimento. E a partir do momento que ele pode ter um entendimento, ele é totalmente apto a ter sabedoria. Ou você pensa que Deus ele criou o ser humano e falou para ele, ó, ser humano, você nunca vai ter sabedoria, você vai ser um animal igual a todos os outros. Não. A partir do momento que Cristo, lá no Gênesis, disse, vamos criar o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança, Elohim, semelhante ao Pai e o Filho, você acha que Deus ele não queria trazer todos aqueles atributos que ele tem para o ser humano? É claro que ele queria, irmãos. Ele ia fazer isso. Só que, mediante ao pecado do homem, o homem foi abdicado de ter isso na sua suma plenitude. Hoje, irmãos, o que nos faz afastados de Cristo é o pecado. Sabe por que Cristo não reina hoje entre nós, meu querido e amado irmão? Porque o mundo está em pecado. Porque o mundo está num contexto onde a iniquidade reina. Então, uma coisa eu digo para vocês, meus queridos e amados irmãos. Olhai com carinho, principalmente referente às coisas que discernem a Deus. Porque, olha, imagine se no contexto do Êxodo, não precisa ser nem no Jardim do Éden. Lá em Êxodo 23, Deus ele diz que ele enviaria o anjo que iria adiante deles. E que eles deveriam respeitar esse anjo, que deveriam amá-lo de todo o coração. Deus ele fala isso em Êxodo 23, quando vai falar do seu anjo. Quem vocês acham que é esse anjo? Irmãos, é óbvio que é Cristo. Ah, Gustavo, mas você não tem como provar. Poderia ser Miguel. Beleza. Mas o contexto, a leitura, conforme a gente vai lendo e vai tracejando uma história, dá tudo a entender que é Cristo. Vamos lá. Eu sei que vai ter muita gente que vai questionar esse meu pensamento. Então vamos ler. Vamos ler Êxodo 23, que eu quero mergulhar nesse assunto com vocês. Eu quero realmente mostrar para vocês esse contexto, tá? Então vamos lá. Êxodo 23, versículo 20. Eis que envia um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Lembre, irmãos, no contexto de Moisés, Deus ele estava preparando a terra prometida. Irmãos, eu quero gravar um estudo com vocês, eu não vou falar isso nessa live, porque senão ela vai ficar gigantesca. Mas Deus ele utilizou o contexto do Êxodo para nos dar uma sombra completa da grande tribulação nos nossos dias. O contexto dos tempos do fim no nosso dia. O Êxodo ele é extremamente semelhante ao que vamos viver no futuro. Eu quero gravar um estudo completo a respeito disso no canal, mas eu vou poupar detalhes. Aqui é importante vocês perceberem que Deus ele estava querendo levar o povo, ele tirou o povo da terra do Egito para levar o povo à terra prometida. E essa terra prometida é uma terra que emana leite e mel. É uma terra que não vai ter pecado, é uma terra onde os homens serão realmente sacerdotes, serão realmente plenos de toda a vontade de Deus. Então era só para contextualizar vocês. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão. Irmãos, quem perdoa a transgressão? Uma pergunta só. Quem é que perdoa a transgressão? É Cristo. Lembra do contexto de Cristo, irmãos? Que ele veio ao mundo em carne para nos libertar da morte do mundo e do mal, que veio para nos libertar do cativeiro da morte, que veio nos libertar dos nossos pecados e nos fazer um com Deus? Lembra de todo esse contexto?
Então, aqui, Cristo ele está falando, não te rebelas contra ele, porque ele não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. O meu nome, eu acabei de comprovar para vocês, irmãos. Aqui ele está falando no contexto de Cristo. Claro, não falou o nome de Cristo, mas sinais, irmãos, indícios, tudo isso mostra para a gente que talvez sim, esse seria Cristo. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos fariseus, aos cananeus, aos heveus, aos jebuseus, e eu os destruirei. E aí Deus ele só passa uma ordem para o povo. Olha, não façam isso. Perceba, uma coisa vai ligar a outra. Quando eu colocar Deuteronômio 8, Deus ele vai repetir o mesmo termo. Não adorará os seus deuses, nem lhes dará culto, nem farás conforme as suas obras, ou seja, você não vai aderir a nada da cultura deles. Vocês serão primícias para mim, vocês serão louvor e honra para todas as nações da terra. Vocês serão imagem perfeita, vocês serão um espelho meu, luz minha para todas as nações da terra. Antes os destruirá totalmente e despedaçarás de todas as suas colunas. Irmãos, fazer uma pergunta para vocês. Esse contexto todo que a gente está lendo, não parece alguma coisa? Não parece o contexto da grande tribulação? Cristo destruindo seus inimigos? Cristo destruindo aqueles que aceitaram a marca da besta? Cristo destruindo o mal da terra, destruindo a grande Babilônia, que são as nações do mundo, que são esse sistema todo voltado para a tecnologia e mapeamento, e roteamento, e rastreamento de todas as coisas? Sim, irmãos. Deus ele está utilizando sombras e realidades nesse contexto. Então, já que eu consegui explicar para vocês esse contexto, eu quero voltar para Deuteronômio 8. Então, depois da gente entender o propósito da vida, depois da gente entender o nosso chamado e a nossa vocação para restaurar toda a terra, Deus diz: vos multipliqueis, conforme vai se multiplicando os homens, e homens dignos, homens que, conforme o tempo, são instruídos para o Senhor, e é formado um único corpo de muitos membros, e eles se multiplicam e se tornam cada vez maiores, entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-se-ás de todo o caminho pela qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração. Se você guardaria ou não os seus mandamentos. Aqui está o propósito da vida, irmãos. Sabe quando Deus ele te prova no oculto? Deus ele quer ver se no seu coração você realmente está guardando os propósitos de Deus. Se você está guardando e crescendo em maturidade em Cristo. Entende, irmãos? Então, isso era uma das coisas que eu queria dizer para vocês. Guarda o seu coração do mal, se desvia do mal, meu irmão. Diga para o mal, ó, fica longe de mim. Peça para Deus sempre te livrar. Peça sempre para Deus maturidade, entendimento, para você servir a Deus e entender todos os contextos das Sagradas Escrituras. Isso vai ser bom para você, meu irmão. Então vamos lá, vamos continuar. Ele te deixou passar fome, te sustentou com o maná que você não conhecia, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que Deus proceder para o homem viverá. Irmãos, a nossa vida a gente não deve vivê-la jamais para nós mesmos. Nós devemos viver a nossa vida sempre buscando entender a vontade de Deus para que a gente se planifique e a gente sempre
busque a Deus de forma que Ele venha sempre nos abençoar. E Deus ele vai mostrar coisas pra gente, irmãos, que a gente nunca viu. Irmãos, no reino de Cristo, no milênio, Deus ele vai mostrar pra gente contextos e fatos que nunca houveram sobre a terra. O maná, ele foi só uma pequena introdução das coisas que Deus vai mostrar pra gente no milênio. O templo de Ezequiel não vai ser só aquilo. As pessoas dizem, né, que Deus ele não vai. Os milagres, eu vejo muita gente falando que cessou, né, os milagres, cessou os prodígios e maravilhas. No reino de Cristo, todos os dias haverão prodígios e milagres, e a terra vai frutificar como nunca se frutificou. Isaías capítulo 11, leiam e vocês vão entender o que eu estou falando. E a terra será completamente modificada, será plenificada na vontade do Senhor. Tá bom, irmãos? Então, para a gente continuar o nosso estudo, nunca envelheceste a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Você percorreu um longo caminho. Vamos jogar isso num contexto. Eu me converti, eu passei pelas minhas provas, eu atendi o que realmente é a vontade de Deus. E agora? Eu tô maturo, eu tô entendido da palavra, combato o bom combate todos os dias, venço os meus leões, sou espiritual, luto contra a carne e venço. Será que isso é o suficiente? Não, irmão, isso não é o suficiente. Sabe o que é suficiente? Você se entregar de todo o coração para Deus. E não olhar para nada ao redor de você. Deus ele quer ver as nossas lágrimas. Deus ele quer ver o nosso coração moído diante dele. Assim como Cristo fazia diante do Pai, o Pai ele quer ver de nós. Então, quando ele fala que da vida que Deus quer que a gente tenha diante da face dele, ele quer que a gente entenda isso, irmãos. Tá? Sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina seu filho, assim Deus disciplina você, disciplina eu. Quando a gente erra, irmãos, Deus ele vai nos disciplinar e a gente não vai errar mais. Porque a disciplina de Deus é eficaz. Deus ele conhece todos os corações e sabe como corrigir a todos para que todos aprendam. Mas Deus, ele vai passar a correção para você e você pode recusar ela. Se você faz isso, meu querido amado irmão, você comete o maior erro do mundo. Nunca despreze uma correção de Deus. Tá bom? Então vamos lá. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares sempre nos seus caminhos e o temeres. Porque o Senhor teu Deus faz te entrar numa boa terra. Aqui é a recompensa dos santos, aqui é a recompensa de um homem que faz tudo isso que eu falei para vocês. Não pense que a gente faz isso hoje para não colher nada. A gente colhe uma coisa. Nós queremos colher o reino de Cristo. Nós queremos colher entrar no reino de Cristo e se tornar reis e sacerdotes. Sempre quando você pensar, nossa, eu estou fazendo as coisas, mas eu não tenho contexto. Abre Apocalipse capítulo 1 e abre também Apocalipse capítulo 3. Observa a igreja de Esmirna. Observa também a igreja de Éfeso. Observa todas as igrejas. Verifica a questão do governo. E olha o que Deus ele tem preparado para você se você obedecer a Ele de todo o coração. Deus ele tem algo muito bom preparado para você. Tá bom? Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, mananciais profundos. Sabe o que Deus está querendo dizer aqui nesse contexto, meu querido amado irmão? Agora que eu percebi que o texto ele não está mostrando na tela.
Só um minutinho, irmãos, que eu acho que a tela lá congelou. Aí ele acabou tirando aqui, só um minuto. Agora sim, irmãos, eu peço desculpa para vocês, não estava mostrando a tela tinha congelado, estava mostrando meu estudo e acabei que não estava mostrando para vocês. Mas quando Deus ele fala a respeito de mananciais profundos, irmãos, lembra da palavra de Ezequiel capítulo 47, que ele vai falar a respeito dos côvados de água? Deus está fazendo um apontamento aqui. Eu quero, quando vocês entrarem nessa boa terra, vocês vão ser mais sábios, vão ter todo tipo de conhecimento. E o conhecimento dos santos vai ser como as águas cobrem o mar. É literalmente esse contexto. Vocês vão entrar em terras onde vocês vão ter tanto conhecimento, tanta sabedoria, que nem você não vai precisar exortar o seu irmão. Você não vai precisar dizer para o seu irmão, ó, isso daqui não se deve fazer. Ó, irmão, isso daqui significa isso. Porque todos vão ter o mesmo nível de entendimento extremamente elevado. Então, isso vai acontecer gradativamente durante 1000 anos. Mas quando a gente estiver beirando os 1000 anos, como reis e sacerdotes, a gente vai estar nesse nível de discernimento. E nós vamos estar, irmãos, completamente afeiçoados pela luz de Cristo. E nós seremos semelhantes à luz de Cristo. Tá? Então, eu digo nesse contexto, tá? Que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vites, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra que comerás o pão sem escassez, vai comer, vai se fartar, realmente vai se fartar, né? Tanto literalmente quanto espiritualmente, você vai realmente se encher do reino de Cristo, você vai ser tão planificado e nada te faltará nela, você nunca mais vai se sentir vazio. Terras cujas pedras são de ferro e cujos montes cavarás o cobre. Comerás e verdadeiramente te fartarás. Louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor. Lembra que o Senhor falou isso para a gente no começo da live? Guarda-te de não te esquecer do Senhor. Eu falei isso no começo da live, irmãos. Você, quando estiver bem, quando você estiver estabelecido, não se esqueça do Senhor. Sabe por quê? Vamos continuar a ler o texto que Deus ele vai ensinar isso para a gente. Não cumprir nos seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordenei, para não suceder que depois de teres comido, fartares, depois de haveres edificado casas e você está morando nelas, multiplicar os seus gados, os seus rebanhos, aumentar a prata e o seu ouro, e ser abundante em todas as coisas pela qual você tem, você leve seu coração e diga, eu conquistei, eu não dependi de Deus. Nunca saia da sua boca disso. Nunca saia isso da sua boca, meu irmão. Porque se isso acontecer, você corre perigo. A sua vida corre perigo, meu irmão. Porque a partir desse momento que você chega nesse grau, você está começando a dizer para Deus assim, ó, Senhor, eu não preciso mais de você. E aí você vai apostatar da sua fé e você vai aceitar a marca da besta. Esse é o fluxo do homem que começa a engrandecer o seu próprio ego. E não se rebaixa, não olha para as coisas do alto e não se prostra, se ajoelha diante da face de Deus e não diz assim para Deus, ó Senhor, eu não sou nada sem ti. Eu quero buscar as coisas do alto, onde você está assentado, e eu não quero nada em troca, eu só quero o Senhor. Se você fazer isso, Deus ele nunca vai se esquecer de você, tá bom, meu irmão? Mas se você fizer ao contrário, é exatamente isso que eu falei que vai acontecer com você. Não cumprir nos seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno. Parará, parará. Nunca se esqueças do Senhor teu Deus, que tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Lembra, irmãos? Antigamente, há um outro tempo atrás, a gente estava na casa da servidão.
Nós estávamos presos na pornografia, nós estávamos presos, sei lá, em outras coisas, né? A gente estava preso na glutonaria, nós estávamos presos na mentira, nós estávamos presos em todos os tipos de pecado. Só que Deus ele nos conduziu durante todo aquele processo de conversão, todo aquele processo de deserto, para que a gente se tornasse imagem e semelhança dele, para que nós se tornássemos homens segundo o coração de Deus, que nem Davi foi. De serpentes abrasadoras, escorpiões securem, que não havia água. E ele fez sair água naquele deserto gigantesco, da onde não saía água, para Deus demonstrar o seu poder para a gente e dizer para nós assim: eu faço tudo em todas as coisas. Eu faço água sair da parede. Eu faço água sair das montanhas. Eu faço água sair de todos os lugares e eu encho essa terra e seco essa terra conforme a minha vontade. Eu sou Deus e vocês são meus filhos. Então é esse contexto que Deus ele quer mostrar para a gente, irmãos. Tá? Que no deserto te sustentou com maná que você não conhecia, nem os teus pais, para te humilhar, para dizer, eu sou Deus, vocês são meus filhos, para te provar, dizendo o seguinte: olha, Israel, eu quero ver do que vocês são feitos. Eu quero ver se vocês são de prata, se vocês são de ouro, se vocês são de palha, se vocês são de madeira. Qual é o material de vocês? Cada um. E segundo as vossas obras e segundo o que vocês têm oferecido para mim, eu vou retornar a vocês. Dentro desse contexto que eu acabei de falar para vocês, se encontra o galardão. E se encontra a salvação junto com o galardão. Porque naquele último dia, naquele grande dia que Cristo ele nos chamar, pode acontecer duas coisas. Deus nos chamar em um grande trono branco, ou Deus nos chamar num trono de 12 apóstolos. Eu garanto para vocês, vocês vão querer estar no tribunal dos 12 apóstolos. Porque ali, vocês serão realmente igreja do Senhor, e vocês vão ser um só com Ele, um só corpo, como Cristo. Hoje a gente já é, mas muito mais planificado em toda a terra. Vocês realmente vão ser tudo o que Cristo disse a respeito de vocês. Nós, né? Porque essa promessa também cabe a todos, né? Mas para finalizarmos nosso estudo, irmão. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço adquiriram as riquezas. Antes, lembra-te do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu aos teus pais, como hoje te vê. É o Senhor que te dá a força para adquirir todos os tipos de riqueza. Seja riquezas de sabedoria, seja riquezas de entendimento, de honra, de glória. Tudo é Deus nos seus estudos, é Deus no seu trabalho, é Deus no seu sustento, é Deus na sua família, é Deus na sua casa. Deus em tudo e em todas as coisas. Se você entrega todos os seus caminhos para Deus, se você entrega tudo que você tem para Deus, e não só isso, não é só entregar, é viver eles na presença de Deus constantemente, entregar todos os seus trabalhos como se fossem primícias para Deus, em todas as coisas você fazer como se estivesse fazendo para Deus, de todos os pontos da sua vida, verdadeiramente você vive Cristo hoje. Mas se você estiver falhando em algum ponto, não significa que você não está vivendo Cristo, mas que você precisa ser aperfeiçoado. E a verdade é que todos nós precisamos ser aperfeiçoados, irmãos. Mas continuando o texto. Se te esqueceres do Senhor e andares após outros deuses e os servires,
adorares, digo hoje a vocês, hoje contra vós outros perecereis. Vós perecereis. Qual é o destino de um homem, irmão, que apostata da vontade de Deus? Que diz, a minha existência é baseada nas minhas próprias vontades, nos meus próprios pecados. Perecereis. Vamos comer e beber, porque amanhã pereceremos. Salomão disse isso em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 1 e 2. Irmãos, não vamos imitar as ações de várias pessoas que houveram no mundo, que receberam um chamado, descartaram o chamado e disseram, não quero mais. Eu prefiro minha balada, eu prefiro, sei lá, o meu futebol, eu prefiro minha cerveja, eu prefiro o meu videogame, e deixa Deus para lá. Esquece de Deus, se desapega a Deus, apostata de Deus. A condenação de quem se apostata de Deus é isso que eu acabei de anotar aqui para vocês na terra. Irmãos, não existe dois caminhos. Eu falei isso no começo da live. Não existe dois caminhos. É um único caminho. E se a gente não escolhe percorrer esse único caminho, pereceremos. Tá bom? Para finalizar esse estudo, como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim perecereis cada um. Portanto, não quiseste obedecer à voz do Senhor. Finalizar essa live com chave de ouro, irmãos. Muito obrigado a todos que assistiram ela até aqui, tá bom? Vão ter cortes, eu vou fazer um bom trabalho com esse vídeo que eu postei. Gustavo, se eu quero, de fato, após ter entendido o propósito da minha vida, entender o propósito do meu chamado e entender que Cristo é todas as coisas em minha vida, como eu faço para que Deus, eu tenha autocontato com Ele, eu tenha comunhão com Ele e viva com Ele, assim como Noé viveu, né? Noé andava com Deus. Como eu consigo atingir esse patamar? Está escrito aqui, tá, irmão? Obedecer à voz do Senhor. Apenas obedecer, irmão. Se você obedecer à voz do Senhor, grandes coisas vão acontecer na sua vida. E começa a partir de hoje. Se você não conhecia Cristo, não conhecia Cristo nessa profundidade que eu te mostrei hoje, com apenas um capítulo, eu peço, por favor, feche a sua porta, feche o seu quarto, feche a sua janela, fica só a sós com Deus. Diga para Ele assim, Senhor, eu a partir de hoje, eu quero me entregar a Ti, em oração. Deus ele vai te aceitar instantaneamente e vai dizer para você, a partir de hoje você é o meu filho também. Eu vou te proteger, eu vou te dar comida, eu vou te dar bebida, eu vou te dar vestimenta, e você nunca passará fome, nunca passará sede, e será cheio do Espírito Santo, e será cheio de tudo isso aqui. Entendimento e sabedoria. Sempre peça a Deus. Tá bom, meu querido e amado irmão? Se você fizer tudo isso que eu te falei, você será um dos homens mais abençoados dessa terra. Tá bom? Novamente, muito obrigado a todos que assistiram essa live até aqui. Eu peço para que vocês compartilhem esse vídeo, esse estudo. Levem ao máximo de pessoas possíveis. E eu pretendo voltar, né, com o Edilson a fazer lives, estudos. Eu desejo para os irmãos todos excelente final de semana e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fiquem na paz.